Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, minhas alunas e meus alunos, vamos aqui agora dar ênfase ao processo legislativo nas próximas questões. Primeira coisa, vamos fazer aqui um rápido resumo da base do processo legislativo. E qual é a base do processo legislativo? É a elaboração das leis ordinárias e das leis complementares. Vou fazer um esboço rápido. Nosso curso é de exercício, mas a gente faz uma exposição rápida, porque na hora que nós vamos resolvendo as questões, a gente vai lembrando dos conceitos que nós já apresentamos lá atrás. Vamos lá. Um deputado e um senador podem apresentar projeto de lei, mas só eles, não. Quem pode apresentar projeto de lei é presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, presidente da Câmara, repetindo, eu estou misturando com a proposta de emenda, que aí é mesa da Câmara, vamos lá. Projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar. Quem pode apresentar? Qualquer deputado, qualquer senador, presidente da República, sim, pode apresentar projeto de lei. Procurador-Geral da República, os tribunais superiores, isso está tudo lá no artigo 59. Os tribunais superiores, incluindo nos tribunais superiores o Tribunal de Contas da União, não esqueçam. Prefeitos de iniciativa de projeto de lei, sim. Quem mais? Quem mais pode apresentar projeto de lei? Pode apresentar o projeto de lei, por exemplo, o cidadão através da iniciativa popular. E como é que o cidadão através da iniciativa popular vai apresentar projeto de lei? Vai apresentar projeto de lei assinado o projeto por 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, cada estado representado por nada menos que 0,3% do eleitorado de cada estado. Junto todos esses elementos, aí ele pode apresentar um projeto de lei por iniciativa popular. Muito bem, apresentou. Vamos imaginar que começou na Câmara, poderia ser no Senado, não é isso? Há algumas ressalvas, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, os projetos de lei de iniciativa do presidente têm que iniciar na Câmara dos Deputados, mas aqueles apresentados pelo senador, claro, iniciam no Senado. Então, vamos lá. O deputado apresentou um projeto de lei na Câmara. A Câmara aprovou, manda para o Senado. O que é que o Senado pode fazer? Pode aprovar na íntegra, sem nenhuma dor de cabeça, ou rejeitar. Aí vai para o arquivo. Ok? Se aprovou, segue adiante, conforme veremos. Se rejeitou, já vimos, vai para o arquivo. Mas ele pode ter emendado o Senado. O Senado, quando atua como segunda casa, é chamada de casa revisora. A Câmara, casa iniciadora. Se fosse o inverso, mesma coisa. O Senado, se iniciasse lá, seria casa iniciadora e a Câmara passaria a ser a casa revisora. Muito bem. Aí o Senado resolveu emendar. Devolve para a Câmara. Aí a Câmara aprecia aquela emenda. Se a Câmara apreciou aquela emenda e concordou com a emenda do senador, tudo bem, vai embora, segue adiante. Mas, se discordou, derruba, arranca a emenda. Ao arrancar a emenda, aí o projeto volta para o Senado? Não. A última palavra é neste exemplo da Câmara. Então, a Câmara aprovou, mandou para o Senado alterou, voltou para a Câmara arrancou a alteração do Senado e pronto, morreu ali. Muito bem, concluiu a votação na Câmara e no Senado com ou sem emenda, manda para o presidente da República, que vai sancionar ou vetar. Vai sancionar ou vetar no prazo de 15 dias úteis. Passados 15 dias úteis, não aprovado nem sancionado, é porque está tacitamente sancionado. E o veto, nesse prazo, pode ser dado pelo presidente por inconstitucionalidade, chamado veto jurídico, ou por contrariedade ao interesse público, chamado veto político. O veto sendo dado, manda esse veto para o Congresso Nacional, que aprecia esse veto. O Congresso Nacional pode derrubar o veto ou confirmar o veto. Se confirmar o veto, vai para a lixeira. Se derrubar o veto, aí, obviamente, ele volta à vida, aquele projeto. E uma vez derrubado o veto, manda de volta para o presidente apenas promulgar. Ele tem 48 horas para a promulgação. O Congresso teve 30 dias para apreciação do veto. E, uma vez promulgada em 48 horas, pronto, a lei vai ser publicada e já é lei e vai ser aplicada a todos os mortais. Esse é um resumo rápido. Tudo isso é para a lei ordinária e lei complementar. Qual é a diferença? Que a lei ordinária é por maioria simples, a lei complementar é por maioria absoluta. Então vamos ver isso aí? Não se admite reforma constitucional das normas transitórias do ato das disposições constitucionais transitórias, porquanto é incompatível com a provisoriedade que ele incita errado. Vejam só, na hora que eu comecei a delimitar o processo legislativo das leis, eu acabei falando um pouco das emendas. Lembra que aí eu fiz a confusão e voltei? Uma proposta de emenda da Constituição pode ser alterada? Pode.
é alterada mediante o quê? Mediante uma coisa chamada proposta de emenda. E a proposta de emenda será apreciada como? Primeiro, quem pode apresentar a proposta de emenda? Só 4. Quem são esses 4? Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, isso, e 1/3 das assembleias legislativas representadas internamente por maioria relativa delas. Então, são essas 4 instituições e entidades que podem apresentar proposta de emenda. Essa proposta de emenda é apresentada lá no Congresso Nacional, que é debatida em 2 turnos nas 2 casas. E aí só se considera aprovada por maioria de 3/5. Só um detalhe, fiz uma pequena confusão lá atrás, a apresentação da proposta de emenda é 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores, ou presidente da República, ou mais da metade das assembleias legislativas, ok? Então, é 1/3 dos deputados para uma emenda ser, para uma proposta de emenda ser apresentada, 1/3 de deputados, 1/3 de senadores, ou então presidente da República, ou então mais da metade das assembleias legislativas dos estados, ok? E aí, discutido em 2 turnos, nas 2 casas. Então, eu aprovo 2 vezes na Câmara e depois eu mando para o Senado aprovar também 2 vezes. Não é sistema ping-pong, não. Qual é o sistema ping-pong? Aquele que eu aprovo aqui, mando para lá, volta para cá, aprovo outra vez, mando para lá, aprova lá. Não. É 2 vezes aqui. Conclui 2 vezes aqui, mando 2 vezes lá. E aí, concluiu a votação por 3/5 em 2 vezes, ou seja, 2 turnos em 2 casas, aí qual o próximo passo? Vai para o presidente da República sancionar? Não, não há sanção do presidente nas propostas de emendas. A sanção do presidente é só nos projetos de lei ordinária ou complementar. É isso, a sanção não existe. E vai para o presidente promulgar? Não, quem promulga é a própria mesa das respectivas casas. Então é promulgada pela mesa da Câmara, pela mesa do Senado. Pega a sua Constituição e vai nas emendas. Chega lá na emenda, olha lá no finalzinho, lá vai ter exatamente desse modo. Mesa da Câmara, mesa do Senado. O nome dos integrantes da mesa de uma e das mesas do outro é o ato de promulgação. Então, errada a letra A, porque ele diz que não se admite reforma constitucional, ou seja, alteração da Constituição, das normas transitórias do ato das disposições constitucionais transitórias. Errado, porque eu posso alterar o texto principal da Constituição, como eu posso alterar as disposições transitórias. Por ter sido aprovado segundo rito especial, a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é tratado internacional aprovado pelo Brasil, que possui status de cláusula pétrea constitucional. Vejam, a proposta de emenda aprovada, ela não pode mexer em algumas matérias, ela não pode retirar determinadas matérias. Isso está contemplado no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. São as denominadas cláusulas pétreas. Cláusula pétrea é o quê? São matérias que não podem ser arrancadas, não podem ser extirpadas, não podem ser retiradas da Constituição. E quais são elas, professor Zélio? A forma federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais do cidadão. Okay? Os direitos e garantias individuais do cidadão não podem ser arrancados do texto da Constituição. Muito bem. E aquilo que por emenda eu inseri no texto da Constituição que diz respeito, por exemplo, a direitos e garantias individuais, eu não posso depois retirá-la. Ou seja, aquela matéria não estava dentro da Constituição, mas a partir do momento em que eu coloco uma cláusula pétrea por uma emenda, outra emenda depois não pode retirá-la. E lembra que você está nos seus estudos, vendo o artigo 5º? Lembra que lá tem os tratados internacionais? Que os tratados internacionais que verse sobre direitos humanos e que seja aprovado com procedimento especial, tem status de emenda. E se tem status de emenda, não podem ser arrancados do texto da Constituição. É exatamente isso que está em discussão na letra B. Por ter sido aprovado segundo o rito especial, que é o mesmo rito de aprovação das emendas, a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é tratado internacional aprovado pelo Brasil, que possui status de cláusula pétrea. Primeiro, está dizendo que é sobre direitos da pessoa portadora de deficiência, ou seja, é sobre direitos humanos e é aprovado com procedimento especial. Portanto, é de status constitucional, logo não pode ser excluído do direito brasileiro. A abertura de créditos extraordinários poderá ocorrer por meio de medida provisória? Pode. Hipótese em que apenas se exige comprovação de relevância. Isso está no artigo 62. Hipótese em que somente pode ocorrer, em que apenas se exige a comprovação de relevância e urgência, requisitos sujeitos à discricionariedade do Presidente da República?
Errado! Então, nós temos aqui o artigo 62 combinado com 167. Esse artigo 67 diz que a medida provisória pode ser utilizada para abertura de créditos extraordinários, desde que se dê em situação de calamidade comprovada e não apenas a relevância e a urgência. Ok? Então, errado. O Distrito Federal possui competência para disciplinar a organização de suas polícias civil? Não. Militar? Não. Situação que lhe confere autonomia com relação à matéria de segurança pública? Errado. As polícias, as forças policiais no Distrito Federal, meus amigos e minhas amigas, é de competência da União. Está lá no artigo 21 que compete à União manter e organizar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e as Polícias Civis do DF. E também o Poder Judiciário e o Ministério Público do DF. Antigamente, era a competência também da União manter e organizar a Defensoria Pública do DF. Hoje, não mais. Ok? Então, errado. E na letra E, o DF não possui Poder Judiciário próprio, certo? O que faz com que a atribuição de organizar e manter a Defensoria Pública do DF seja atribuída à União. Então, é verdade que o DF não possui Poder Judiciário próprio? É, porque isso aqui é da União. Isso faz com que a atribuição de organizar e manter a Defensoria Pública seja atribuída à União? Nós já falamos que a Defensoria Pública era atribuição da União, mas hoje não é mais, então é errado. Qual é a resposta certa? Resposta letra B, aquela que nós deixamos lá atrás, tá vendo aqui, ó? Sobre os direitos humanos. Correto? Próxima. Considere que a Câmara Legislativa, desculpe, que a Câmara dos Deputados tenha sido a Casa Legislativa iniciadora de um projeto de lei ordinária X, que versa sobre mudanças na legislação civil. Ao apreciar o projeto, o Senado Federal alterou parcialmente, modificando alguns de seus artigos. Em seguida, o projeto retornou à Câmara dos Deputados, que rejeitou todas as alterações empreendidas no Senado e enviou o projeto de lei X para a sanção do presidente. Acerca do cenário indicado, é correto afirmar. Primeiro, lembra que nós comentamos aqui que aprovei na Câmara, manda para o Senado. Se o Senado alterar, volta para a Câmara. Chegou na Câmara, a Câmara rejeitou as alterações do Senado. Lembra que está certo, que isso vai adiante? Então, esse enunciado aqui está certíssimo. Ele vai formular as questões a partir do enunciado. Se exige a concordância plena de ambas as casas legislativas quanto ao conteúdo do projeto de lei, o que implica a inconstitucionalidade formal orgânica do projeto de lei X. Ele chama de quê? De concordância plena. Seria o quê? Que tudo que o Senado alterou e disse sim, a Câmara, para poder nascer a lei, teria que dizer sim, senão não nasceria a lei. Isso é a concordância plena. Errada. Isso, errado. Ele está indicando que a forma que aconteceu no exemplo denunciado está errado. Não, está certo. Portanto, a linha A, errada. A linha B, se exige concordância plena, errado. Já está errado isso aqui. Ok? Já está errado. Vamos ver o resto. Das casas legislativas quanto ao conteúdo do projeto de lei, o que implica a inconstitucionalidade formal do projeto de lei X por descumprimento dos pressupostos objetivos do ato legiferando. Tem nada a ver. C. Exige concordância plena. Errado. É prescindível que o Senado Federal reaprecie a matéria. Exatamente, que está certo. Não precisa. É prescindível, ou seja, não precisa. Logo, a Câmara dos Deputados não violou, no exemplo dado, o devido processo legislativo e o projeto de lei X não padece de vício de inconstitucionalidade formal. Certíssimo. Ou seja, a Câmara, quando recebeu do Senado e disse, Senado, eu não quero nada que você fez, e ali arrancou o que o Senado fez e mandou para o presidente sancionar, ele não fez, a Câmara não fez nada de errado. Resposta letra D de dado. O projeto de lei X é formalmente inconstitucional? Não tem nada de inconstitucional, está tudo certo. Resposta letra D de dado. 14. Sobre o processo legislativo, assinala a opção correta. A medida provisória não sofre qualquer limitação material. Errado. A medida provisória, que está prevista no artigo 62, não pode tratar de determinadas matérias, como, por exemplo, não pode tratar de matéria penal, não pode tratar, por exemplo, de matéria processual, não pode tratar, por exemplo, de matéria eleitoral. Então, algumas matérias que estão relacionadas lá no artigo 62, parágrafo 1º,
não podem ser objeto de medida provisória. E a medida provisória, só lembrando, tem prazo de validade de 60 dias, prorrogável por mais 60. E ela pode ser reeditada só na nova sessão legislativa. Ela não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa. A discussão e deliberação sobre pedido de autorização de lei delegada será suspensa durante a intervenção federal. Não tem nada a ver. A lei delegada é o quê? Quando o presidente da República pede delegação ao Congresso Nacional para que este autorize que ele, presidente, elabore a lei chamada lei delegada. É simples, está lá no artigo 68, dê uma lidazinha lá. É da competência privativa do Supremo, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça proporem ao Poder Legislativo a criação e extinção dos tribunais inferiores. Certo? Só eles. Está no artigo 96. São de iniciativa privativa do Presidente da República leis sobre relações internacionais da República Federativa do Brasil. Não, isso não existe. A competência privativa do Presidente está prevista no artigo 60, parágrafo 1º. Não tem nada disso, tá? Tem algumas matérias que são privativas do Presidente. Inclusive, se naquelas matérias que são privativas do Presidente, outro apresentar, esse projeto será considerado formalmente inconstitucional. Como, por exemplo, efetivo das Forças Armadas, como, por exemplo, aumento da remuneração de servidores, tudo isso é privativo do presidente. Só ele que pode apresentar projeto de lei sobre essas matérias. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, certo? Ressalvada a hipótese de medida provisória em vigor, certo? Então, quando é feita a convocação extraordinária, existindo medida provisória pendente de apreciação, ela vai ser apreciada na sessão legislativa extraordinária, tá ok? Agora, aí continua. E existência de propostas de emenda à Constituição, que serão automaticamente colocadas na pauta de convocação. Tá tudo certo, menos emenda à Constituição, ok? Então, se tem lá uma emenda à Constituição, se tem lá uma medida provisória e é feita a convocação extraordinária do Congresso, nessa convocação extraordinária vai apreciar a matéria que provocou a convocação extraordinária e a medida provisória. Emenda à Constituição não será apreciada. Então, claro, errado. Resposta C, voltando àquela que marcamos como certa aqui, ó, certinha. É da competência privativa do Supremo, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais de Justiça, propor ao poder lei. Propor, não é fazer a lei. Ele propõe, ou seja, ele apresenta o projeto de lei. Digamos que o Tribunal Superior do Trabalho acha que precisa reestruturar os tribunais regionais do trabalho. Então, é o TST quem tem competência para apresentar projeto de lei de reestruturação da Justiça do Trabalho. Até porque é ele, TST, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário do Trabalho, que entende e sabe quais são as necessidades da Justiça do Trabalho. Terá sempre início na Câmara dos Deputados a votação dos projetos de lei de iniciativa popular, certo? Das medidas provisórias, certo? Dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo e dos Tribunais Superiores, tudo certo. É o seguinte, meus amigos e minhas amigas. Quem tem iniciativa de apresentar projeto de lei? Já falamos deputado, senador, procurador-geral da República, presidente da Câmara, presidente da República, iniciativa popular, os tribunais superiores. Muito bem, quando eles apresentam o projeto de lei, deputado na Câmara, senador no Senado, e aqueles que são de fora do Congresso, como é o caso do presidente da República, como é o caso da iniciativa popular, como é o caso dos tribunais superiores, eles vão apresentar o projeto de lei onde? Na Câmara. Então, eles também podem perguntar, já que a mim prova, o quê? Se é um projeto de lei de iniciativa popular, obrigatoriamente a Casa Revisora será o Senado. Certo ou errado? Certo, por quê? Porque como eu apresento na Câmara, a revisora é o Senado. Então, certa. 16. A iniciativa popular de lei pode ser exercitada tanto no que tange às leis complementares como às leis ordinárias, sem nenhum problema. Inclusive, o exemplo clássico de iniciativa popular é a lei da ficha limpa, que é uma lei complementar, ok? A lei complementar, a lei da ficha limpa, é a lei que traz a exigência para ocupar determinados cargos que não pode ter condenações de tribunais.